Irmãos, eu estava pensando ontem numa coisa muito profunda. O Espírito Santo de Deus trouxe na minha mente uma preocupação muito grande. E eu estava muito preocupado. E eu comecei a falar: Senhor, parece que Jesus estava me mostrando a preocupação dele. Algumas pessoas pensam que o ministério de Jesus era fazer milagres. Algumas pessoas pensam que o ministério de Jesus era curar cego, levantar doente. E não era, queridos. A maior preocupação do coração de Jesus era ter alguém que continuasse o seu ministério. A maior preocupação de Jesus era ter alguém que, depois que ele fosse, continuasse o seu ministério. Nós vemos ali no Novo Testamento a preocupação dele em levantar os seus discípulos, a preocupação dele em ensinar, a preocupação deles em que os discípulos estivessem focados na missão. Às vezes nós confundimos as coisas e achamos que a maior missão é fazer o cego ver, o surdo ouvir, o aleijado andar. E não era, queridos. A maior preocupação de Jesus era ter alguém que continuasse a sua obra. Jesus sabia que os seus dias como missionário aqui na terra eram poucos. Eram poucos dias. Não chegou nem 1.200 dias, queridos. Era muito pouco os dias de missão de Jesus na terra. E ele precisava que alguém continuasse a sua chamada, alguém que continuasse o seu ministério. E ele levanta os 12, e não foi só os 12. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, no versículo 1, diz assim a palavra: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante de si, de 2 em 2, 70 dividido por 2, dá 35 grupos, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Essa palavra me choca. Essa palavra me chacoalha, pastor Luiz. Ela me balança, porque há muitos lugares que Jesus ainda não chegou, mas que ele tem no coração, que ele tem no íntimo da alma o desejo de ir. E aqui na igreja de Marieta, eu quero acreditar que eu e você somos um destes 70. Amém. Anônimos. Incrível que não tem nome. Eram 70. Foram de 2 em 2. Queridos, os milagres aconteceram através da vida deles. Porque quando eles se colocaram diante da obediência, diante da chamada, diante da missão, diante do ide, os cegos enxergavam, e os mudos falavam, os surdos ouviam, os doentes eram curados. Glória a Jesus. Porque atentaram para o ide de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu quero declarar que esses milagres acontecerão no seu ministério. Amém. Quando nos colocarmos na brecha, diante da chamada, entendermos que a chamada necessita de foco, a visão de Jesus, queridos.
não era apenas para os 3 anos, não era apenas para esses 4.000 anos que se foram, é ainda para os centenas de anos que ainda virão. A chamada é para você. Amém. A chamada é para hoje. A chamada é para agora. A chamada é para você. Glória Amém? a Deus. Amém. Deus abençoe grandemente. Pastor Sérgio. Pastora Simone.